Então hoje a gente vai ter a palestra da professora Ivana Paula de Souza com o tema Feira de Ciência, os educandos como protagonistas do conhecimento científico. A professora é doutoranda e mestre em Química Inorgânica pela Universidade Federal de Minas Gerais e é licenciada também em Química pela UFMG também. Atualmente ela trabalha como professora efetiva do Magistério Federal do Ensino Básico e Técnico Tecnológico do Departamento de Química do Cefet de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ela tem experiência e interesse na área de educação, sendo também autora de vários capítulos de livros didáticos pela editora Bernoulli. A sua linha de pesquisa envolve síntese e caracterização de compostos metálicos com potenciais antitumorais e elucidação do mecanismo de ação de compostos ativos sobre células tumorais. Professor, como a gente... Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E o nosso foco hoje é falar um pouquinho sobre Feira de Ciências. Como que esse evento ele é significativo no aprendizado dos alunos, principalmente dos ensinos fundamental e médio. Então, professora, como as feiras de ciência aumentam o interesse dos alunos na área acadêmica e científica? Boa tarde. Essa é uma pergunta bastante interessante porque o ensino de ciências, em especial de física, química e biologia, ele muitas vezes é colocado pelos alunos como enfadonho, como cansativo, exaustivo. E aí, nesse sentido, entra o papel da experimentação. E uma forma, um grande contato que esses alunos podem ter com as ciências são por essas feiras, que tem como objetivo o aluno, o foco é o aluno. Então, o propósito maior é que o aluno crie um pouquinho do hábito de investigar os experimentos, de investigar a natureza e os fenômenos. E aí, nesse sentido, é muito importante a experimentação. Os alunos, eles vêm de um conhecimento com muito quadro, muito giz e às vezes quando o professor leva para a sala alguma coisa, leva uma apresentação, um PowerPoint. E aí a experimentação, que é o foco maior, que é o que a gente objetiva mais em ciências, muitas vezes é deixado de lado. E o papel das feiras de ciências é permitir que o aluno entre em contato com isso. E hoje a gente tem um foco muito grande que é a ciência, tecnologia e o ambiente. E nesse contexto, o aluno precisa adquirir, precisa perceber o significado disso, qual que é a importância desse conhecimento científico com o conhecimento que o professor passa para ele. E aí, nesse sentido, a gente volta e pode promover as feiras. O objetivo, então, das feiras é contribuir para esse aprendizado, possibilitar que ele consiga investigar um fenômeno e o que ele pode aprender com isso. Pode falar um pouco sobre como as escolas trabalham em questão das feiras de ciência? Até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu trabalhava na rede particular. E aí na rede particular, normalmente a escola organiza um evento anual, onde o aluno escolhe um experimento. Esse experimento pode ser algo que já foi publicado, que já tem na internet, em qualquer site, e ele vai apresentar esse experimento com foco baseado na relação dele, no conhecimento dele. Ele escolhe um experimento qualquer que seja e vai apresentar isso. Então, durante o período, eu trabalhei na rede particular com Feira de Ciências por 9 anos. E o foco central é esse. Ele escolhe um experimento e aí ele vai apresentar esse experimento. O professor atua como um mediador e aí ele vai colocar situações que estimulem o aluno a ter uma curiosidade sobre o tema, a explicar a partir da parte microscópica, da parte macroscópica para a parte microscópica e aí investigar realmente isso. Hoje, como o Lucas apresentou, eu sou
professora de um centro federal de formação tecnológica, que é o Cefet. No Cefet, a gente promove um evento que é a META, Mostra Específica de Trabalho e Suas Aplicações. Nesse evento, o aluno vai desenvolver, seja do ensino superior, seja do ensino médio, ele vai desenvolver um trabalho e vai apresentar o trabalho nesse evento. Esse evento, o aluno vai ser orientado por um professor ou 2 professores e apresentar o produto do trabalho dele. Então, acaba que difere um pouquinho, porque no Cefet, que é onde eu trabalho atualmente, ele tem um caráter um pouco mais investigativo do que nas escolas particulares. E o grande foco disso é colocar o aluno a questionar. Existe uma outra tendência que a gente fala muito, que é relacionar o conhecimento teórico ao conhecimento científico mesmo, as aplicações, ao que isso pode trazer como ciência, ao que isso pode gerar de tecnologia. E aí, nesse contexto, o Cefet trabalha bem nessa linha. Interessante. Só para a última pergunta da gente, sobre como que as feiras de ciência podem influenciar o aprendizado de ciência. Olha, aí isso é um assunto um tanto delicado e é um assunto que vale a pena verdadeiramente investigar. O trabalho científico, mesmo a nível médio e fundamental, a proposta é que ele contribua muito para o aprendizado. E as aulas mudem um pouquinho, como simplesmente transmitir conhecimento para o aluno, como colocá-lo no foco, colocar o aluno como o centro do desenvolvimento, o centro do aprendizado. E nesse sentido, a gente precisa trabalhar bastante, discutir o caráter investigativo e não apenas demonstrativo também. E aí, nesse sentido, o aluno consegue experimentar, consegue propor um experimento de verdade. E dentro disso, propor teorias e entender um pouquinho sobre como a ciência funciona. Muitas vezes as pessoas veem a ciência como algo pronto, uma teoria como algo inabalável, e na verdade não é isso. A ciência ela vem sendo construída ao longo dos vários e várias décadas e séculos. E nesse sentido, é interessante mostrar para o aluno, e aí até possibilitar que, quem sabe, que esse aluno seja um futuro cientista, que a função da experimentação é, inclusive, propor ideias, propor teorias, propor um conjunto de conhecimento que vai explicar os fenômenos que a gente conhece. As feiras de ciências, por exemplo, o conhecimento científico ele é produzido a partir disso. Eu lembro que quando eu estava na graduação, tinha um evento da UFMG promovendo conhecimento para alunos externos. E aí dentro disso tinha um grupo de química que mostrava coisas simples, por exemplo, repolho roxo, o papel disso como indicador. Mostrava coisas do tipo, a hortênsia, aquela planta bonitinha pode de repente mudar de cor simplesmente pelo pH do solo. E o que verdadeiramente gera a chuva ácida? Então, tudo isso contribui para que o aluno entenda o efeito da ciência, o efeito da tecnologia no ambiente que ele está inserido. E o propósito central das feiras é discutir, é falar sobre isso. Agora a gente pode passar a palavra para as Whitechs, se tiver alguma pergunta a fazer. Entre os temas das feiras de ciências, qual ou quais que os alunos mais buscam e qual ou quais que são os mais difíceis de serem implementados? Então, quais os temas mais buscados e os mais difíceis de serem implementados nas feiras de ciência? Boa tarde, professor Vieira. Obrigada pela pergunta, é muito relevante. Os temas mais procurados, infelizmente, são aqueles que envolvem bombas, explosivos e coisas similares. Isso é um problema, né? Realmente, se a gente analisar
por aí, esses temas, eles constituem um grande problema, que é o seguinte: existem algumas pesquisas que relacionam essas coisas muito impactantes a uma diminuição do interesse pelo microscópio. Então, a análise que inicialmente era feita, essa coisa que seria extremamente relevante de despertar o interesse do aluno pelo experimento, entraria em contraste com a função maior das ciências, que é relacionar o macroscópico com o microscópico. E aí seria um grande problema. Outra coisa que também chama muito o interesse são as coisas que visualmente trazem uma mudança. Então, eu dei o exemplo do repolho roxo. Então, as coisas que envolvem mudança de cor, muitas vezes chamam muito a atenção dos alunos. Eu lembro nas feiras de ciências às quais eu participei, há experimentos simples, por exemplo, o fluido não newtoniano. O aluno batia a mão com muita força, ele se comportava como uma membrana super rígida. Se ele batia a mão, colocava a mão lentamente, a mão dele afundava naquele líquido, e aí eles ficavam um pouco encantados com isso. E aí o legal é relacionar como que as teorias científicas, as quais a gente conhece, contribuem para explicar isso. E aí o foco fica interessante. Eu acho que nas feiras de ciências é interessante colocar experimentos que relacionem as questões ambientais, as questões tecnológicas, porque isso é realmente muito relevante. Algumas coisas que são de difícil implementação são coisas que envolvem materiais tóxicos, materiais corrosivos, porque aí pode oferecer um risco para os alunos, e aí isso deve ser evitado. A proposta, e aí esse seria o centro maior da divulgação científica, é relacionar materiais que a gente tem e como que esses materiais podem contribuir para o aprendizado. Eu estava observando, outro dia eu estava lendo um pouquinho sobre o tema, e aí falando sobre o funcionamento de um aparelho qualquer por uma pilha de batata. Olha só, um experimento simples, de fácil acesso, que o aluno pode realizar sem nenhum problema, sem nenhum material corrosivo ou tóxico, e mostra a ele um resultado. Qual que é o resultado? Ele faz, por exemplo, uma calculadora, um relógio funcionar. E aí, dentro desse contexto, podem ser abordados não no sentido físico, mas relacionar com outras pilhas, por exemplo, as baterias automotivas. Nesse caso, não é interessante trabalhar diretamente com ela, mas relacionar que o princípio envolvido nesse funcionamento é exatamente o mesmo princípio do envolvido naquela bateria, naquela pilha que foi montada ali para fazer o relógio funcionar. Uma boa tarde. Eu achei o tema muito interessante, até porque assim, eu sou professor de ensino fundamental até o 6º ano. E às vezes geram muitas dúvidas, porque a gente vê que não existe, muitas das vezes, uma política educacional voltada para essas séries onde a gente possa realmente explorar muito a questão da ciência. E eu gosto muito de explorar isso. Então, assim, eu busco fazer algumas experiências, às vezes alguma coisa que seja dentro de sala ou fora de sala. Já conversei com alguns colegas, inclusive, algum tempo atrás, para a gente poder, inclusive, implementar uma feira. Então, assim, eu queria saber se existe algum livro, alguma literatura que possa nos instruir, né, como um manual mesmo, como fazer a sua feira e tal, alguma coisa desse tipo que possa até facilitar para os professores do ensino fundamental que gostariam de estar trabalhando com isso, né, 3º, 4º, 5º, 6º anos, que já são meninos um pouco maiores, que de repente ajudaria a gente nesse trabalho. Qual que é o seu nome? Rubens. Oi, Rubens. Isso realmente é um assunto de grande relevância. Por quê? Porque o pessoal, muitas vezes, eles deixam para falar sobre experimentação lá no ensino médio. Só que a formação inicial é no ensino fundamental. Então, tem vários experimentos simples que podem contribuir para a investigação mesmo. E aí, as linhas atuais, a proposta, inclusive, é que os experimentos eles sejam feitos com o objetivo de investigar, inclusive, o conhecimento prévio dos alunos.
Existem sim alguns livros, e aí eu vou falar mais na área de química, que envolvem experimentos que podem ser realizados inclusive com alunos de ensino fundamental. Eu tenho um desses livros que é o Química na Cabeça. São 2 volumes. Esses livros, eles trabalham com experimentos simples, materiais facilmente acessíveis, que podem ser encontrados no mercado popular mesmo. E aí dentro, esses 2 livros eu acho que seriam bem interessantes. Fala um pouquinho sobre reações químicas e tem coisas investigativas muito relevantes. Eu lembro de uma disciplina que eu fiz, ainda na graduação, falando sobre o efeito de investigar e aí, a partir daí, ajudar o aluno a construir os conceitos. Por exemplo, o giz, ou um comprimido efervescente, mais fácil ainda, hoje nem usa tanto o giz mais. Um comprimido efervescente. Por que ele é efervescente? O que leva a essa efervescência? Será que é um gás que já está dentro do comprimido e aí favorece, colocar o comprimido na água favorece a saída disso? E aí seria legal você triturar o comprimido, por exemplo. E aí dentro disso, discutir com os alunos, esse gás já existia? Esse gás está sendo produzido? Experimentos de densidade. Tem o experimento da lâmpada de lava, uma luminária simples que a gente pode fazer usando corante, óleo, água e álcool, também descrito por esse livro, Química na Cabeça. São 2 volumes e tem várias coisas relevantes, vários experimentos simples que pode ser feito em sala, incluindo alunos do ensino fundamental. Muito obrigado por me responder. Eu só queria abordar, já que você falou a respeito dessas substâncias, porque o que acontece? Eu lembro que quando eu estudei, alguns experimentos eram feitos. E a gente sabe que hoje existe já, inclusive, um certo cuidado a respeito de manuseio de materiais, de uso de algumas substâncias. Por isso existia essa dúvida a respeito se tinha algum manual que pudesse estar elucidando esse tipo de coisa. Como a gente vai estar lidando com crianças um pouco menores, para ninguém cometer alguma gafe de estar usando ou fazendo algum procedimento que não seria adequado, no caso. De qualquer forma, muito obrigado. Esse livro, Química na Cabeça, vai trazer materiais de cotidiano que não são tóxicos, que não são corrosivos e podem sim ser aplicados com alunos do ensino fundamental. Dá uma olhadinha neles. O site Ponto Ciência, eu não lembro o site agora, mas coloca numa página de busca qualquer, Ponto Ciência, também tem vários experimentos. Aí tem em todas as ciências, tem de química, tem de física e tem de biologia. Em vários deles tem materiais nada corrosivos, nada tóxicos, estilo bicarbonato, sal de cozinha, açúcar, ovo, vinagre, que a gente pode encontrar de fácil acesso. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado, professor. Ok, Lucas, obrigada pessoal. A experimentação realmente ela exige uma dedicação e não é tão fácil assim introduzir. A gente precisa buscar esses materiais alternativos, mas acredita-se que é uma forma de verdadeiramente colocar o aluno no centro e permitir que os conhecimentos científicos, os quais são trabalhados um pouquinho mais adiante, tenham significado. Então, invistam sim e pensem que o mais interessante é colocar o aluno no centro. Então, ao invés de descrever, de fazer experimentos como simples comprovação daquele conteúdo ensinado, que verdadeiramente o aluno investigue e observar que diferentes pontos de vista podem contribuir para um conhecimento mais preciso, um conhecimento de maior significado. Obrigada a todos. Obrigado a todos.